Oi, amores, bom dia. Como é que vocês estão nesse momento turbulento da família humana? Eu entrei aqui rapidamente porque eu acabei de ler um post do Newton Bonder, citando uma frase de outro autor que diz assim: o contrário do amor não é o ódio, é o medo. E eu sempre tive uma sensação de que sim, o contrário do amor é o medo, porque na prática, toda vez que eu coloco amor onde tem medo, quando eu estou me sentindo com medo, eu me empodero, assim, como se o amor realmente fosse uma força. E eu estou falando aqui de um amor que não é esse amor romântico, esse amor da carência, esse amor pedinte ou que manipula. Isso não é amor, isso é medo, né? Quando a gente tem medo da falta ou de ser abandonado, abandonada, a gente tá nesse amor de necessidade, de codependência. Isso não é amor. Eu falo amor é quando a gente acessa uma força maior, quando a gente acessa a força da vida, quando a gente reconhece no outro o sagrado, o valor, a potência de ser um ser humano um dia, mesmo que a gente ainda não seja, mas quando a gente olha para o outro, enxerga o que ele tem de melhor. E eu tô falando isso porque a gente está nesse momento de guerra no Oriente Médio. Essa fala minha aqui eu sinto que vai ser muito breve mesmo, e é a falta desse amor maior que gera todo esse sofrimento de alma na humanidade, né? Toda essa angústia, toda essa depressão. Eu sinto que por trás dessas pessoas, desses adultos, existe uma criança ferida, e a criança ferida fere. E com certeza, quer dizer, precisaria de um milagre, né? Provavelmente isso não vai ser resolvido assim de uma hora para outra. Talvez a gente precise de muitas gerações até as pessoas se tornarem adultas e assumirem as suas carências e os seus medos e terem a capacidade e a sensibilidade de conectar com um amor verdadeiro, que é esse amor que empodera. Então, assim, a semana passada eu fiquei muito em casa, trabalhando na internet, no meu livro, conduzindo constelações virtuais, e foi impressionante, porque eu levei umas 3 noites, assim, dormindo pouco, acordando no meio da noite, e eu tava achando aquilo tudo muito estranho, né? Fiquei falando falei numa live que seria o eclipse, e com certeza o eclipse ou os astros, né? O universo tem a ver com esse momento aqui no nosso planetinha, mas eu estava conectada com uma turbulência mais profunda na alma ou no campo mórfico da família humana. E foi interessante porque assim as constelações que eu facilitei de internet, né, eram com pessoas de outros estados, e também teve uma com pessoas de outros países. E eu soltava assim, né? Eu consultava as pessoas só por curiosidade. Como é que vocês estão dormindo? E foi geral, assim, gente. Eu fiquei chocada, porque uma cliente mesmo lá na França, assim, nossa, eu acordei a semana toda, 2 horas da manhã, 1 hora da manhã. E aí o que acontece no sábado, né? Pelo menos eu fiquei sabendo no sábado dessa explosão, literalmente, de uma guerra nessa altura do campeonato, né? Isso significa, gente, que assim, não adianta um e outro apurar a sua sensibilidade. Toda a humanidade tem que estar junta nesse novo passo, né? Nesse salto quântico de evolução, de consciência. A nova consciência só vai mesmo ancorar aqui no planeta quando tiver uma massa crítica, uma massa significativa de pessoas de peito aberto, de coração vivo, sabe aquele coração de Jesus Cristo, assim, flamejante, vivo, sensível. Então, assim, é impressionante como a gente está conectado, né? Todos nós estamos muito conectados. E a gente está sempre cobrando do outro, né? Essa segurança para sair do medo. Mas o único remédio para o medo
é esse amor maior. É esse amor que sustenta a vida e que a gente pode se abrir internamente para deixar ele passar, porque ele já está dentro da gente, é ele que sustenta a nossa vida pessoal, é ele que sustenta todo o universo, mas a gente bloqueia ele no nosso coração, né? Então eu estou trazendo essa reflexão porque todos nós temos medos. Eu quero sugerir para vocês essa experiência. Cada vez que você sentir medo, cada vez que você sentir vontade de acusar alguém, ou mesmo que você não acuse, se internamente você está se sentindo usado, usada, tem medo de que essa pessoa esteja te manipulando, ok, saia da manipulação, saia desse lugar de ser objeto de uso do outro, mas internamente coloque amor nesse lugar de medo, de angústia, de acusação, de condenação, para vocês verem assim um milagre acontecendo, porque o medo, o amor te empodera, te traz força. Então você pode inclusive transformar essa relação. Às vezes você vai ter que sair mesmo desse padrão, dessa dinâmica de relação com a pessoa, porque do outro lado de fato tem alguém querendo te usar, querendo te manipular, mas muitas vezes você se transforma, coloca amor onde tinha medo e a relação muda completamente. Você se empodera mesmo. E aí, quando eu penso, né, nessa guerra que está acontecendo, eu sei que essa consciência que pede passagem para todos nós, né, de maneira individual, mas ela se manifesta coletivamente, não vai passar de uma hora para outra. Então, assim, provavelmente até os filhos dessas pessoas que são crianças feridas, né, querendo ferir, querendo curar seus próprios medos da maneira completamente equivocada, é possível que os filhos deles ainda não consigam sair desse padrão, porque é um universo interno completamente diferente do que essa nova consciência propõe, de que a gente realmente mude essa vibração. E é isso que esse amor verdadeiro faz, quando a gente sai do medo e coloca amor ali onde tinha medo. A gente muda a vibração, porque a gente sai da acusação, a gente sai do lugar de vítima, né, onde o outro tem todo o poder sobre a gente, e a gente se apodera da maior força que existe, que é esse olhar que enxerga o outro, que vê que existe ali dentro, às vezes, de uma mentalidade realmente perversa, narcisista, manipuladora, existe uma semente de algo que um dia pode florescer. E aí eu cresço, eu fico forte quando eu me capacito a cultivar dentro de mim esse olhar para o mundo. Então, assim, é chocante. Eu estou super impactada com o nosso estado, né, como família humana ainda, né, de estar em guerra, de estar atacando, porque isso é muito sinal de medo, é sinal de ausência de amor total, porque todo ataque é um pedido de socorro e esse socorro tem a ver com medo dessa criança ferida, dessas pessoas feridas, mas foram feridas ainda em criança, né? Isso é uma criança, é uma imaturidade que habita essas pessoas. Então, assim, isso não vai mudar de um dia para o outro, de uma geração para outra, mas esse trabalho individual de formiguinha, eu com meu coração, eu colocando amor em todas as relações que eu tenho medo, no lugar de acusar, eu faço tudo aquilo que eu espero do outro. E, gente, eu quero sugerir isso para vocês, porque vai ser assim, de um em um, em cada coração, que a gente consegue transformar esse cenário caótico, deprimente, sofrido, porque não adianta eu cultivar a paz, não adianta eu evoluir se eu tenho meus irmãos, minhas irmãs lá do outro lado do planeta morrendo, né? E essas pessoas que estão morrendo estão com medo. Se elas estão com medo, não tem como ter amor nesse lugar, né? Precisa ser realmente um ser muito iluminado para estar levando bomba na cabeça e botando amor, né, nesse lugar, porque é o instinto de sobrevivência.
Então, a gente está num país que, com todos os problemas que existem, a gente ainda tem uma beleza e uma possibilidade, né, de cultivar esses valores e essa vibração mais elevada para tentar equilibrar um pouco. No sábado, foi o único dia que eu saí assim, um tempo maior para encontrar pessoas. Eu fui na sede aqui em São Paulo da ONG Paz Sem Fronteiras, que eu faço parte, e aí cheguei lá no final do dia, porque a gente tinha uma atividade à noite, e aí quando eu cheguei lá, foi que eu fiquei sabendo da guerra, porque de fato eu tinha passado o dia inteiro escrevendo no computador, não sabia de nada. E aí eu cheguei lá, tava assim, né, a nossa fundadora, a madrinha impactada, todo mundo, e a gente dedicou a noite a rezar, né, a ancorar uma vibração de amor e paz, como força, não como fragilidade. Esse amor que cura todo medo, e o medo é a fonte do ataque, é um amor de força. Não é aquele amor que a gente aprendeu, né? De carência, né? De pedir para o outro, de mendigar para o outro, de acusar porque o outro não deu, ou fez assim, ou fez assado. Não, esse amor sou eu comigo e eu com Deus. Assim, não tem intermediário, é conexão direta com a fonte de toda a força que existe. Então, assim, quero deixar aqui essa provocação, esse desafio para vocês de fazerem essa experiência na sua vida. Toda vez que você não gostar da atitude de alguém, olhe para ver onde tem medo dentro dessa dinâmica de relação. Qual é seu medo? Por que você está acusando? Por que você está achando ruim? Você está com medo de se sentir usada, com medo de se sentir abandonada, medo de ficar sozinha, desejo de manipular? Qual é o medo? Tenta identificar esse medo, da onde ele vem, qual é a origem. E aí coloca amor onde tem esse medo. Você vai sentir assim a sua força crescer e você começar a ver a situação de uma outra maneira. De repente, aquilo que você está esperando do outro é o que você é capaz de dar para o outro. E aí quando você dá aquilo que você estava esperando, você transforma a relação. Então, assim, é muito poderoso colocar amor onde tem medo. Investigue isso aí no seu dia a dia, agora, já, porque não tem outro jeito, gente. A gente não vai pacificar, né, nossa condição humana, a gente não vai se empoderar e evoluir se a gente não fizer esse trabalhinho de formiguinha, cada uma com seu coração, com a sua consciência, enxergando no outro todo o valor e cultivando em si também esse valor, não tem como. É um trabalho árduo, mas a gente está aqui para isso, eu sinto, tá? Beijo, só uma mensagem breve aqui para compartilhar com vocês. Até já!